Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas 18, versículo 7. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim, Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Então, aqui a palavra está dizendo sobre justiça aos seus escolhidos. Então, o que é justiça? Justiça significa dar a cada um o que merece. Então, será que o nosso Deus, que nós sabemos que Ele é infinito em misericórdia, e sabemos que Ele nos ama com um amor incondicional, com um amor eterno, será que Ele não responderá às nossas orações, se nós somos, como fala a palavra, seus escolhidos, e buscamos fazer a sua vontade? Então, é claro que nessas condições Deus responderá e fará justiça, uma vez que Ele é um juiz imparcial e o nosso Deus, Ele julga a causa. Os homens, eles geralmente julgam a pessoa, mas o nosso Deus não. Ele ama pessoas, por isso Ele julga a causa, Ele julga a prática, Ele julga os atos. Então a justiça ela é natural ao ser de Deus, ela é intrínseca a Ele. Então, a justiça, ela faz parte da natureza de Deus. No Salmo 45, 7, fala assim, o Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Então, significa o quê? Que o Senhor ama fazer o bem, mas Ele abomina o mal. Então, o nosso Deus, Ele ama a justiça faz parte dEle. E lá no livro de Isaías 28, 17, o Senhor diz assim, como prumo usarei a justiça. Então, o que é um prumo? Prumo é um fio que é provido de um peso em uma das suas extremidades e que serve para medir o paralelismo e a verticalidade de uma parede. Então, ela serve para ver se a parede está alinhada, se ela não está torta. Então, para nós entendermos melhor como é que Deus usa o prumo como justiça, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Amós 7, 7. Livro de Amós 7, 7. Então, nós vamos ver aqui como é que Deus usa o prumo como justiça. Livro de Amós 7, 7. Então, fala assim, mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Então aqui o Senhor perguntou para Amós o que é que ele estava vendo. Então ele respondeu que estava vendo um prumo. Então o Senhor disse a ele, eu vou mostrar que o meu povo não anda direito, é como um muro torto construído fora de prumo. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Então Deus, irmãos, Ele pode com o seu prumo fazer o quê? Ele pode nos justificar, nos alinhar, nos endireitar. Então quando Deus coloca o prumo na nossa vida, o que o prumo faz? Ele revela para Deus onde está aquela falha que precisa ser tirada. É como no muro, o profissional levanta a parede, ele coloca o prumo, e o que o prumo vai fazer? Vai mostrar a ele aonde está a falha que precisa ser tirada. Então, a função do prumo de Deus na nossa vida é isso, é revelar os nossos pecados, as nossas falhas, não é? Para quê? Para nos levar ao arrependimento, para nós mudarmos, nos consertarmos. Por quê? Porque nós precisamos andar no alinhamento de Deus. Nós precisamos ter uma vida reta com Deus.
Então, o versículo que nós iniciamos, Lucas 18, 7, fala, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Então, significa o quê? Que a justiça de Deus, ela é vista na premiação dos justos. Então, Deus premia o justo, há recompensa para o justo. E o que é uma pessoa justa? É uma pessoa que é reta, é uma pessoa que é íntegra. Então, justo é uma pessoa que está corretamente relacionado a Deus pela fé. Então, Deus, ele não pode fazer justiça se a pessoa pratica a injustiça. Então, a palavra diz, né? Se você quer que Deus te salve, qual é a justiça? É você tem que se batizar nas águas. A palavra diz, quem crer e for batizado será salvo. Se você quer que Deus o perdoe, qual é a justiça? É que você também perdoe o seu próximo. Então Deus, ele não pode fazer justiça se a pessoa pratica a injustiça. E João 9,31, a palavra diz que Deus, ele não ouve a pecadores, mas que ele tem prazer na oração dos seus santos, daqueles que fazem a sua vontade. Por quê? Porque nós sabemos que os pecados, eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então Deus, ele anseia em fazer justiça aos seus escolhidos, como diz a palavra. Mas essa justiça, ela só será feita na nossa vida quando? Quando não houver nenhum impedimento entre nós e o nosso Deus. Então, o versículo diz, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Então, significa o quê? Que os escolhidos são pessoas que perseveram em oração. Romanos 12:12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, significa o quê? Que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Então, o versículo disse, perseverai na oração. Então, a perseverança, ela é caracterizada pela insistência. Não somente perseverando é que nós vamos crescer espiritualmente. Então, não basta simplesmente orar. É preciso perseverar em oração. Então, se nós vermos assim alguns exemplos da Bíblia, Daniel, ele perseverou 21 dias. Isaac, ele também orou insistentemente, porque Rebeca, sua mulher, era estéril. Zacarias também, ele vivia orando, porque ele queria que Deus lhe desse um filho. Ana também muito orou. O próprio Jesus Cristo também, quando estava no Getsemane, orou 3 vezes. Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Então, nós vemos assim, que através da insistência da oração, nos mais variados horários, como disse a palavra, de dia e de noite, que nós não apenas chamamos a atenção do nosso grande juiz, que é o Senhor Jesus Cristo, mas também nós obtemos dele o quê? Sua decisão favorável a nós. Então, o que quer dizer isso? Que é através da oração constante que Deus nos atende, que é através da oração constante que Deus nos concede as bênçãos. Então, por isso, irmãos, que é importante orar. E o que é orar? Orar é falar com o Senhor, é expor a Ele a nossa gratidão, é expor a Ele a nossa felicidade, a nossa adoração, as nossas necessidades e também buscar socorro quando for necessário. Então, a oração é o único veículo que nos leva à presença de Deus. A oração também, irmãos, é uma conversa, não é? Que envolve falar e ouvir. Então, quando nós oramos, nós falamos com Deus. E depois Deus também fala conosco. Deus fala através de um testemunho, através de um louvor, e Ele fala preferencialmente pela palavra. Então, por isso, nós oramos, mas também depois nós precisamos ouvir o que Deus tem a nos responder. No livro de Jeremias 29:12, diz assim, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, se você orar a Ele, Ele te ouve.
Como nós sabemos disso? Porque a palavra declara isso. Orareis a mim e eu vos ouvirei. Então Deus, ele pode responder a nossa oração instantaneamente, mas ele também pode fazer isso gradativamente. Então Ezequias, ele orou ao Senhor e Deus respondeu imediatamente à sua oração. Deus aumentou em 15 anos o seu tempo de vida. Josué também estava numa batalha, ia escurecer, e ele orou para que o sol e a lua parassem. E Deus respondeu à oração. Moisés também orou no deserto, e Deus respondeu a oração, abriu o mar. Elias também orou quando estava enfrentando os profetas de Baal. E Deus também respondeu, caiu fogo e consumiu o holocausto. Então Deus, como eu disse, responde a oração instantaneamente, mas muitas vezes ele responde gradativamente. Como assim? À medida que os propósitos de Deus vão sendo atingidos na nossa vida, aí sim Deus vai liberando a bênção. Outras vezes, Deus responde às nossas orações dizendo assim, espera. O Salmo 37:7 diz isso. Descansa no Senhor e espera nele. Então significa o quê? Que no tempo e no modo dele, ele agirá. Esperar também faz parte da ação completa de Deus na nossa vida. Então esperar, irmãos, faz assim com que isso nós passemos a valorizar a Deus e valorizar as nossas bênçãos, não é? Muitas vezes também Deus responde às nossas orações antes mesmo de nós orarmos. Porque o livro lá de Isaías 65:24 fala assim, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu vos ouvirei. Então, está vendo? Então, antes de nós pedirmos, Deus, ele já sabe o que nós precisamos. Então, alguém pode perguntar, puxa, mas se Deus ele é soberano, se ele sabe o que nós vamos pedir, até mesmo antes de nós pedirmos, se é ele que realiza segundo a sua vontade, então, qual é a necessidade de nós orarmos, né? Qual é a necessidade de nós pedirmos? Embora a vontade de Deus ela seja boa, agradável e perfeita, Deus, ele aguarda a nossa oração. Por quê? Porque ele nos quer participantes diretos da decisão que ele vai tomar na nossa vida. Então, ele quer que nós participemos da decisão que ele vai tomar. Outras vezes, Deus também, ele não responde a nossa oração, né? E por quê? Porque ele sabe que aquilo que nós estamos pedindo não está dentro da vontade dele. Ele sabe que aquilo não será bom para nós. E Deus, ele sempre visa o nosso bem. Então, Deus nos dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. Então, por isso que é importante orarmos, não é? Se nós vermos assim as Escrituras, Jesus, ele tinha o hábito de orar. A palavra diz que ele se levantava cedo para orar. Lá em Marcos 1:35 diz, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então os discípulos de Jesus, eles observavam os hábitos que Jesus tinha de oração. E eles o viam frequentemente procurando um lugar deserto para falar com o Pai. Então, numa dessas ocasiões, eles viram a oração, eles viram Jesus orando e eles pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus os ensinou, né, através desse modelo maravilhoso de oração que é o Pai Nosso. Então, Jesus, ele orou em muitas horas. Ele orou em horas de grandes provações, quando ele estava lá no Getsemane, que ele disse, né? Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Jesus orou também em momentos de grandes decisões, quando ele escolheu os 12 apóstolos, né? Os 12 homens que seriam os apóstolos.
E por que ele orou? Porque a esses homens seria dada a responsabilidade de levar o evangelho ao mundo. Jesus orou também antes de grandes obras. Então, quando ele se preparou para ressuscitar Lázaro dentre os mortos, ele primeiro se dirigiu ao Pai dizendo, né? Ele levantou os olhos para os céus e disse: Pai, graças te dou por teres me ouvido, não é? E Jesus orou também quando a sua obra terminou. Ele disse: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Então nós vemos assim que Jesus, ele orava sempre. Por quê? Porque ele valorizava essa comunhão com o Pai. Ele queria ter essa comunhão com o Pai. Então, por isso que é importante orar. Não é? A palavra diz, orar sem cessar. Então, eu já disse um dia que eu tenho um hábito, toda manhã que eu me levanto, eu gosto de confessar, né? Deus está comigo ao iniciar esse dia. Por isso eu sei que esse dia vai ser o melhor dia da minha vida, porque eu creio na promessa que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu sei que elas estão se renovando nessa manhã na minha vida. Então, isso, irmãos, é uma oração. Isso faz uma grande diferença no seu dia. Por quê? Porque se o diabo estava tentando armar alguma coisa contra você, ele já viu que você mal levantou, você já falou com Deus, você já confessou a promessa. Então, o que ele faz? Ele vai procurar outra pessoa. Ele vê que você já está ligada com Deus, não é? E quando nós falamos em oração, irmãos, nós também não podemos deixar de falar o que está lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós sabemos que fé é certeza, certeza que vai dar certo, certeza do que se espera e convicção daquilo que não vemos. Então, a distância entre nós e o nosso milagre está na medida da nossa fé. Então, se você tem uma fé grande, a distância entre você e o seu milagre, ela é pequena. Mas se você tem uma fé pequena, então a distância entre você e o seu milagre, ela é grande. Então, talvez, assim, hoje você esteja olhando assim para as circunstâncias e você vê assim tudo negativo. Tudo parece assim impossível de ser resolvido. Mas a fé, o que ela faz? Ela permite ver o que não é como se já fosse. Então, a oração, irmãos, ela precisa ter a persistência e também ter fé. Na Bíblia, há um exemplo de uma oração com persistência e fé, onde uma igreja orava insistentemente com fé por alguém. Está lá no livro de Atos 12:5. Vamos dar uma olhadinha? Livro de Atos 12:5. Atos 12:5. Então, aqui tem um exemplo de oração com persistência e fé. Amém? Então, a palavra fala assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então, aqui Pedro, ele estava preso, aguardando a execução. Para ele, não havia mais auxílio terreno, mas havia socorro a ser obtido dos céus, através da oração perseverante e insistente que a igreja fazia por ele. Então, nós sabemos aqui que Deus mandou o seu anjo, que acordou Pedro e o levou para fora, passando pelos sentinelas da prisão. E quando ele chegou à porta de ferro, a porta se abriu diante dele e
as algemas caíram e Pedro ficou livre. Então, hoje, irmãos, também há muita gente assim, vivendo em prisões, né? Muitas pessoas estão presas, estão assim, enclausuradas em prisões. Prisões de casamentos fracassados, né? Prisões de dívidas impagáveis, prisões de enfermidades de causas desconhecidas, prisões de angústias, prisões de depressões profundas, mas essas prisões, elas são destruídas. Quando? Quando nós cremos no poder de Deus. Então, o primeiro passo para nós vencermos as prisões, qual é? É nós tomarmos atitude, é nos levantarmos e agirmos. Quando o anjo disse a Pedro, levanta-te depressa, Pedro se levantou. Porque a palavra diz que assim caíram as cadeias que o prendiam. Então, irmãos, não adianta a pessoa orar e pensar como um derrotado. Muitas vezes a pessoa ora a Deus e fala, Senhor, eu sei que o Senhor tem todo o poder para me curar dessa enfermidade. Mas no seu coração, ela pensa, puxa, mas o médico disse que isso é uma enfermidade que não tem cura, não é? Então, você orou, mas você pensou como derrotado. Outras vezes você está orando por um familiar seu, para que ele se converta. Então você diz, Senhor, eu creio que o Senhor tem todo o poder de converter essa pessoa. Mas no seu coração você pensa, puxa, mas ele sempre foi assim, acho que não vai mudar. Então, o que adiantou? Você orou, mas você pensou como um derrotado, não é? A boca fala do que o coração está cheio. Então, por isso que nós temos que orar e crer na nossa oração, não é? Nós temos que agir, então nós temos o quê? Que semear a nossa vitória. Você tem que falar, mas no seu coração você tem que acreditar naquilo que você está falando. A palavra diz, né, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o primeiro passo para nós vencermos as prisões é isso, tomarmos atitude, agirmos. E o segundo passo é sermos honestos com Deus, né? Nos humilharmos, nos arrependermos de nossos pecados, vivermos uma vida alinhados com Deus, não é? Termos uma vida reta com Deus. E assim, o que nós estaremos fazendo? Estaremos abrindo portas para Deus nos trazer as vitórias. Então, orar, mas estar fora da palavra de Deus, como eu disse, Deus ele usa o prumo como justiça. Então, como que Deus, se a pessoa está fora da palavra, como é que Deus pode fazer justiça na vida dessa pessoa? A palavra diz que ele não passa por sobre a sua palavra, não é? Deus, ele não vai dar um jeitinho, ele não vai abrir uma exceção porque é aquela pessoa. A palavra dele diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, velar significa cuidar, proteger. Então, Deus, ele não vai abrir uma exceção para ninguém. Então, nós iniciamos, né, o versículo falando, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Então, você é um escolhido. Você clama a Deus de dia e de noite. Então, é certeza que Deus fará justiça na sua vida. E para terminar, vamos ver o que fala o Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então aqui está dizendo, né, que a justiça de Deus, ela dura para sempre. E a sua lei, que é a sua palavra, ela é sempre verdadeira. Né? Passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Então, por isso, não desista, persevere em oração,
crendo sempre, né, que o nosso Deus, ele é um justíssimo juiz, que ele é poderoso para resolver qualquer situação, que ele é um Deus que ele não tarda, ele não chega atrasado e ele está sempre pronto a nos socorrer e nos dar as vitórias. Mas tudo isso, irmãos, vai depender de nós mesmos. Quando o Senhor colocar o seu prumo na nossa vida, se nós estivermos alinhados com Ele, no centro da vontade dEle, fazendo o querer dEle, então é certeza que Ele fará justiça na nossa vida e fará justiça em todas as áreas da nossa vida. Mas, se nós não estivermos assim, alinhados com Deus, o que Deus vai fazer? Quando o profissional coloca o prumo na parede e vê que a parede não está alinhada, que ela está torta, o que ele faz? Ele passa para outra etapa, né, de amaciar, de pintar? Não, primeiro ele vai consertar aquela parede. Assim faz o nosso Deus conosco. Quando Ele coloca o seu prumo na nossa vida, se nós também não estivermos alinhados com Ele, o que Ele vai fazer? Ele não vai passar para outra etapa de nos abençoar. Primeiro, Ele vai também nos corrigir. E nós sabemos que muitas vezes a correção de Deus, ela é através das lutas. Então, quanto mais rápido nós formos para o centro da vontade de Deus, ficarmos fazendo a sua vontade e não a nossa, muito mais rápido, irmãos, Deus vai colocar o seu prumo na nossa vida, vai ver que nós estamos alinhados com Ele e mais rapidamente Ele vai nos conceder as bênçãos. Amém?